Olá, pessoal! Este chaveirinho de coelho utiliza pouco material, tem olhos bordados, é rápido de tecer e ainda é muito fofinho. Nesta aula, vou te ensinar o passo a passo para fazer essa peça encantadora que mede apenas 8,5 cm de altura e é perfeita para enfeitar suas chaves ou dar de presente. Este coelhinho de crochê é ainda uma ótima opção de lembrancinha para a Páscoa e também pode ser utilizado na mochila dos pequenos, deixando tudo ainda mais especial. Você pode escolher as cores que preferir para personalizar do seu jeitinho. Já separa seus materiais, a lista completa está aqui na descrição do vídeo e vem crochetar comigo. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso coelho pela cabecinha dele, iniciando pela parte da frente do focinho. Então, iniciamos com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos prender aqui o anel com um pontinho e agora sim vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. Mas antes eu vou colocar aqui um fio que servirá como marcador de início de carreiras. E agora sim, vamos então seguir para a carreira de número 2, que será apenas de aumentos, que nada mais é do que dois pontos juntos no mesmo ponto, formando o aumento. Já vamos prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então é só seguir fazendo dois pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Sempre fazendo dois pontos baixos para cada ponto. Já posso soltar ali o fio, que já está bem preso e arrematado, e agora vou seguir então fazendo dois pontos baixos para cada ponto, até o final desta carreira. Prontinho, agora só vou puxar aqui meu fio para marcar o início desta carreira, e a carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento, e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e dois pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento e agora um e dois pontos baixos. E segue repetindo um aumento e dois pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Carreira de número 5 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Carreira de número 6 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 9 pontos baixos. Fiz um, dois pontos baixos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9 pontos baixos. Agora vamos fazer uma sequência de 6 aumentos. Serão dois pontos baixos para cada ponto nos próximos 6 pontos. Então, eu fiz um aumento, agora mais dois pontos baixos juntos, o meu segundo aumento. No ponto seguinte, mais dois pontos baixos juntos, que é o meu terceiro aumento. Novamente, dois pontos baixos juntos, o quarto aumento. O quinto aumento, dois pontos baixos juntos, o sexto aumento, e agora voltamos então para 9 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9, finalizando então a carreira com 30 pontos.
Vamos fazer uma pausa só para mostrar aqui para vocês, ó. Esta parte aqui dos aumentos vai ficar para a parte de cima da cabecinha. E vai ser a parte de cima aqui do rostinho onde será feito aqui a colocação dos olhos depois, certo? Então vamos seguir para a carreira de número 7 e 8, que serão de ponto sobre ponto. Serão duas carreiras de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 8 e agora já podemos iniciar as diminuições. Carreira de número 9 será de uma diminuição. Vamos pegar aqui, ó, as alcinhas da frente dos dois pontos seguintes, laçar o fio e arrematar com ponto baixo. E agora, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E segue repetindo. Uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 10 e 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 11. E assim ficou então o formato da cabecinha. Vamos então para a carreira de número 12, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos fazer uma pausa agora para a colocação do enchimento. Aqui está então o formato da cabecinha e vamos inserindo o enchimento, já moldando esta cabeça no formato certinho dela. Vamos preenchendo bem, compactando o enchimento, no máximo que a gente conseguir. Depois a gente segue preenchendo conforme for fazendo as carreiras. Aqui está então já preenchida, vamos para a carreira de número 13, que será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vamos fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento. Cuida para fazer o formato certinho da cabecinha. E agora vamos então para a carreira de número 14, que será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total, sempre pegando as alcinhas da frente dos dois pontos seguintes e arrematando com ponto baixo. Então, vamos seguir fazendo diminuições até o final da carreira, totalizando 6 pontos. Vão restar apenas 6 pontos no final dela. Vamos então aqui para a última diminuição. Prontinho, pode puxar aqui o fio. Já podemos cortar o fio, deixando aqui ele longo para o arremate final. Puxa aqui o fio e tira já esse fio que ficou aqui da marcação de carreiras. Pronto. E agora vamos arrematar então a cabecinha com uma agulha de tapeceiro. Vamos pegar somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram
e vamos passar o fio por entre estes pontos, sempre pegando a alça da frente de cada um dos pontos. Cuidar para pegar todos os 6 pontos que restaram. Aqui já estou no último ponto, e aí nós vamos puxar esse fio até fechar aqui bem essa parte. E vamos logo em seguida fazer um pontinho aqui, dando um nó num ponto da lateral, dar esse nozinho e vamos agora inserir a agulha bem no centro desse anelzinho que se formou aqui. Puxa o fio bem, e agora eu vou dar aqui mais um nozinho de proteção, só para segurança mesmo dele não se soltar ali depois. E agora é só esconder esse nó, atravessando aqui a agulha por dentro da cabecinha, puxa o fio e aí é só cortar. Só ajeitar aqui. Vai ajeitando com a ponta da agulha para fazer o formato certinho da cabeça. Então aqui a nossa cabecinha está praticamente pronta, só faltando alguns detalhes. Aqui, nesta parte de cima, ó, nós temos que cuidar esses pontos que ficaram aqui, ó, dos aumentos, para que eles fiquem bem voltados para cima. Eles servirão de base agora para os olhos. Agora você pega aí a sua cabecinha e procura aqui a carreira dos aumentos. E bem aqui abaixo do primeiro aumento de cada um dos lados, nós vamos fazer este efeito aqui, ó. Afundar aqui, moldar o rostinho com o próprio fio que a gente utilizou para fazer a cabecinha. Este efeito é o que vai dar toda a diferença para o rostinho. Então, cuida aqui a carreira dos aumentos e insere a agulha lá por trás da cabecinha, saindo bem abaixo do primeiro aumento, aqui deste lado. Então, puxei ali meu fio, ó. Ali dá para ver bem, ó, que é o primeiro aumento, né? Então, nós vamos cuidar para seguir nesta mesma linha. Aqui nós vamos inserir a agulha novamente, ó, abaixo, no pontinho de baixo. E atravessando agora, saindo do outro lado, abaixo do primeiro aumento, do lado esquerdo. Seria o último aumento, na verdade, né? E aí, aqui que a gente vai fazer o efeito que dá toda a diferença para o rostinho do nosso coelho. Vamos inserir a agulha agora no pontinho abaixo dele, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. E agora nós vamos puxar as duas pontas do fio, fazendo o formato da carinha do nosso coelho, do rostinho dele, ó. Aprofundando aqui esta parte dos olhos. Viu? Quanto mais você puxar, mais fundo vai ficar aqui a parte dos olhos e o efeito do rostinho vai ficar mais bonitinho. Só cuida para não puxar demais também, né? Então, vamos prender aqui com 2 ou 3 nozinhos para que ele não volte para o lugar. Vamos dar aqui mais 2 nozinhos. Agora só vou igualar aqui as duas pontas para poder puxar esse fio com a agulha. Vou inserir a agulha ali no mesmo local onde a gente fez o nó, atravessando ali por dentro da cabecinha. Vamos puxar então os fios para esconder o nozinho. Pronto. E agora só ajeita ali com a ponta da agulha e aí é só cortar os fios. E dessa forma nós já demos aqui um formato para o rostinho do nosso coelho. E aí é só ajeitar com a agulha para fazer o formato ficar mais bonitinho. E agora nós temos que bordar os olhinhos aqui bem nesses mesmos pontinhos que a gente fez. E depois o focinho. Para fazer o bordado dos olhos, eu peguei aqui um fio bem mais fino, tá? E aí eu vou utilizar ele na agulha
de forma que ele fique duplo, certo? Peguei aqui um fio bem comprido e vou inserir aqui por trás da cabecinha, saindo no mesmo pontinho que a gente fez ali aquele detalhe. E agora saio ali, cuido ali o fio para não vir todo, né, então eu vou segurar ele lá atrás com o dedo. E aqui a gente vai bordar o olho. Cuida a melhor posição aí para fazer o olhinho. E insere a agulha então num pontinho de baixo ou da lateral. E aí vai passando o fio até fazer o formato assim do olho mais arredondadinho. Passa várias vezes o fio até ficar bem bonitinho, deixar mais no formato de olhinho mesmo. Aqui eu acho que já está ficando bom. Vou passar mais uma vez aqui na parte de cima do bordado, já saindo do outro lado, naquele mesmo pontinho que a gente fez ali para fazer o formato do rostinho. Então aqui eu puxo bem. E aí vou fazer o mesmo aqui do outro lado, vou bordar o outro olho aqui também, no mesmo formato, né, para que os 2 lados fiquem iguais. Poderia utilizar olhos com travas de segurança aqui, os olhinhos de plástico? Poderia, mas tem que ser olhos bem pequenininho, pode ser o de 5 mm ou de 7 talvez, mas eu acho que o de 5 vai ficar melhor. E aí é só cuidar aqui quando for fazer esta parte aqui, para não finalizar, né, toda a cabecinha. Aí teria que ter colocado os olhinhos antes de fechar ela. Mas eu acredito que bordando vai facilitar, também não tem mais esse detalhe, né, de ter que ter um olhinho de segurança pequeno. Então pode bordar mesmo, que daí é mais prático e mais fácil de fazer, digamos assim, sem ter tantos materiais para ser utilizados. Aqui a gente só vai utilizar o enchimento, o fio para tecer todo ele e este fio aqui também para bordar o olho. E depois só mais o chaveirinho. Então assim fica bem prático. E utilizando pouco material também você pode fazer vários coelhinhos, de repente, para servir de lembrancinhas na Páscoa, por exemplo. O gasto fica menor. Ó, aqui já está ficando bem bonitinho. Aí você verifica aí quantas vezes você vai precisar bordar, né, até ficar bem certinho. E aí depois de pronto, aqui quando achar que ficou bom, é só dar um nó ali atrás no fio. Vou só cortar aqui. Vamos dar um nozinho e esconder esse nó. Já aperta mais um pouquinho aqui, né. Eu vou cortar aqui e só puxar com a ponta da agulha os fios. Pronto, puxei o nozinho ali, já escondi ele bem. E aí só vai dando mais uma ajeitada ali no rostinho, né, antes de partir para o bordado do focinho. Para o bordado do focinho, eu vou utilizar aqui o mesmo fio fino, só que eu vou utilizar ele de forma simples, não ele duplo. Então eu vou inserir a agulha ali por baixo da cabecinha, saindo aqui entre a segunda e a terceira carreira acima do anel mágico, mais para a lateral esquerda.
E vamos fazer aqui um formato de V, então eu vou inserir a agulha agora bem no centro do anel, saindo na mesma carreira, acima, do outro lado. E agora eu volto com o fio aqui para o centro do anel e vou bordar mais uma vez para cada lado aqui. Acho que 2 vezes aqui já é suficiente. Vou inserir então a minha agulha aqui no centro do anel, saindo 2 carreiras abaixo do anel. Cuidar para ficar bem centralizado ali na cabeça, né, na parte de baixo ali. Ó, bem centralizado abaixo do focinho. Acho que aqui ficou melhor. Puxo o fio agora. Já ajeita ali com a ponta da agulha, né, o focinho. E agora eu puxo esse fio novamente até o anel mágico, inserindo a agulha ali. E vou bordar mais uma vez. E agora sim eu insiro a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa ele. Dá mais uma ajeitada aí no rostinho. No bordado também. E aí é só dar o nozinho também ali embaixo e esconder o fio. Pronto. Agora é só fazer da mesma forma. Vamos cortar aqui o fio para igualar as pontas, dar o nozinho e esconder este fio. E aqui está então a carinha do coelho prontinha. Vamos seguir então para tecer as orelhas. Para as orelhas, vamos utilizar o mesmo fio, iniciando também com o anel mágico. Vamos prender o fio aqui do anel com um pontinho e seguir com 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, e já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás. E então seguimos com ponto sobre ponto até o final da carreira, totalizando 6 pontos. E já vai ajeitando, né, essa pontinha da orelha, para fazer o formato certinho dela. Ajeita a ponta e vamos para a terceira carreira. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Vamos aqui para a última repetição. Um aumento e um ponto baixo. Finalizando então a carreira com 9 pontos. A carreira de número 4 será também de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos no final da carreira.
A carreira de número 5 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 7 e 8 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 9, vamos iniciar as diminuições. Será uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 10 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 11 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 9 pontos. E cheguei então aqui no final da carreira, já podemos tirar o fio marcador e vamos finalizar então a orelhinha, fechando ela com pontos baixos. Vamos pegar os pontos da frente e os de trás juntos e arrematar com pontos baixos. Vamos seguir sempre fazendo pontos baixos até finalizar aqui os pontos. Este último sempre fica sozinho mesmo. Prontinho. E agora nós vamos cortar o fio, deixando uma sobra de fio aqui para a costura depois. E a nossa primeira orelha está prontinha. Agora é só voltar o vídeo aqui no início desta parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas orelhas prontas e vamos deixar reservado para a costura depois. Vamos agora tecer o corpo do nosso coelhinho, iniciando também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender aqui o anel com pontinho e agora sim segue com 6 pontos baixos dentro do anel. Fecha o anel e a nossa segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Lembrando de já ir prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, para deixar arrematado. Então, é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira. Carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Fiz um aumento, agora um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos.
Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 5 até a número 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 10 e o corpinho já está ganhando forma. A carreira de número 11 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira número 12 será apenas de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos no final da carreira. Carreira de número 13 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 14, que será a última do corpinho, será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da carreira 14, vamos finalizar então a peça com um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Puxo o fio e já podemos tirar também o marcador. E vamos preencher então com um enchimento, moldando já a peça. Vamos preencher bem, até que a peça fique firme. Aqui está então o corpinho do coelho prontinho. E vamos seguir então com as patas. Vamos iniciar com as patas traseiras, que são um pouco menores. Iniciando então também com o anel mágico. E dentro desse anel, 6 pontos baixos. Carreira de número 2 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. Já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 2 carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 5 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Uma diminuição e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue com mais 2 repetições. Uma diminuição e um ponto baixo. Finalizamos então esta carreira com 6 pontos. Vamos tirar aqui o marcador e vamos preencher então a patinha. Vamos colocar o enchimento mais para a partezinha do pezinho
do que a parte de cima. Vamos preencher então. Aqui está então a patinha já preenchida e vamos agora fechar com pontos baixos, pegando os pontos da frente e os de trás juntos e arrematando com pontos baixos. Prontinho. Agora puxa o fio e pode cortar ele deixando aqui longo para a costura depois. E a primeira patinha já está pronta. Agora é só voltar o vídeo aqui no início dessa pata traseira e fazer a outra igual. Já estou com as duas patas traseiras prontas, vamos então seguir para as patas dianteiras. Iniciamos então com o anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos prender primeiro aqui um anel com pontinho e agora seguir com 6 pontos baixos dentro dele. Carreira de número 2 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento, e já vai prendendo o fio lá atrás, e um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Carreira de número 3 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto, totalizando 9 pontos no final da carreira. A carreira de número 4, nós vamos fazer um ponto baixo e agora uma sequência de 3 diminuições. Pegando as alcinhas da frente dos pontos, aqui eu fiz uma diminuição, agora nos pontos seguintes, a segunda diminuição, e mais uma vez, a terceira e última diminuição. Segue agora com 2 pontos baixos até o final da carreira. Finalizando então esta carreira com 6 pontos. As carreiras de número 5, 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 3 carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 7 e vamos então fazer uma pausa para a colocação do enchimento. Iniciando ali pelo enchimento da parte da patinha, preenchendo bem essa parte aqui de baixo. Já vai moldando então a peça conforme vai colocando o enchimento, para que a pata fique bem redondinha e o bracinho não precisa colocar muito enchimento. Ó, ela tem que ficar assim, com a parte de cima aqui do nosso bracinho, sem enchimento, para que ele fique neste formato. Para chegar no formato que a gente precisa para fechar, nós vamos ter que fazer mais 2 pontinhos. Pronto, agora sim eu consigo fazer com que a mãozinha fique voltada para frente. E agora a gente fecha aqui essa parte. E como eu mostrei ali, não tem muito enchimento, né? Então ela vai ficar mais ajeitadinha aqui. Então é só fechar com pontos baixos. Prontinho. E assim ficou então o nosso bracinho. Vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Puxo o fio
E agora é só voltar o vídeo no início da parte da pata dianteira e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas patinhas prontinhas e vamos para o rabinho. Vamos iniciar o rabinho também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento, já vai prendendo o fio que ficou de sobra, e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Ajeita. E agora a carreira de número 3 será de um ponto baixo em cada ponto, ponto sobre ponto. Já vai ajeitando para fazer o formato certinho ali do rabinho. Então é só seguir fazendo um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Carreira de número 4, nós vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 6 pontos. Prontinho. E agora vamos tirar aqui o marcador e finalizar com um ponto baixíssimo no próximo ponto, deixando agora um fio longo para a costura. Puxo o fio e agora vamos colocar um pouquinho de enchimento para dar o formato certinho aqui desse rabinho. É bem pouco enchimento mesmo, só para dar o formato, pois essa peça é bem pequena. Aqui está então o rabinho prontinho e vamos então para a montagem do nosso coelhinho. Vamos iniciar a montagem do coelho pelo corpinho e a cabeça. Vamos posicionar aqui embaixo da cabecinha o corpinho. Primeiro vamos ajustar aqui esta parte de baixo para que fique mais plana aqui embaixo. E aí você pode escolher começar a costura pela parte de trás aqui da cabecinha, cuidando sempre o alinhamento, ou pela parte da frente. Eu vou iniciar aqui na frente porque eu acho que facilita um pouco, neste caso. Então aqui eu vou cuidar, ó, para que ele fique numa posição bem bonitinha. Então eu vou iniciar a minha costura aqui. É só inserir a agulha ali por entre os pontos. E agora a gente passa o fio por cima do ponto do corpinho e segue cuidando o alinhamento, para que fique bem centralizado esse corpinho aqui na cabeça. E aí passa o fio por entre o ponto do corpinho e já passa ali o fio por entre o ponto da cabecinha também. E aí vai cuidando para que fique bem retinho, não fique torta essa cabeça, né? Mais para um lado do que para o outro. Então aqui, ó, uma, que é a carreira do anel mágico, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima carreira que eu iniciei aqui a minha costura. Você verifica qual
o local que fica melhor aí para você. Agora eu já vou seguir aqui para a lateral do corpinho. Então eu vou contornando aqui esse corpinho, fazendo o formato certinho, ajustando para que fique bem centralizado o corpinho na cabecinha. E aí é só seguir costurando, sempre pegando os pontos do corpinho e da cabecinha e passando o fio. Aqui já está ficando bem certinho ali na frente, então eu já vou pegar aqui os pontos da parte de trás também já para seguir a costura. Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, entre a sexta também carreira, entre a quinta e a sexta carreira, mais ou menos, a gente vai chegar aqui com a costura. E aí depende, né, de quantos pontos você pegou aí na sua cabecinha, para nem todos vão ser exatamente iguais, só tem que cuidar o alinhamento mesmo. Antes de finalizar aqui a costura, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento para deixar esse corpinho bem certinho, com a cabecinha não ficar caindo. Então ela fica mais firme se a gente preencher mais um pouquinho aqui de enchimento. E agora sim eu posso seguir até finalizar a costura. Já estou chegando aqui no último ponto do corpinho. O alinhamento ficou certinho. Então aqui eu vou pegar um pontinho aqui e dar um nó já, para finalizar a minha costura. Finalizou, ficou certinho, então vamos esconder aquele nozinho, puxando esse fio. Já ajeita o enchimento ali por dentro. E aí eu posso dar mais aquele nozinho de segurança que eu costumo dar aqui atrás, esconder o fio e cortar. Só puxar ali o fio, a pontinha dele, e está pronta então a costura aqui do corpinho. Ficou bem ajeitadinho, bem bonitinho e alinhado, bem certinho. E agora vamos seguir então com as costuras das outras partes, iniciando pelas orelhas. Para costurar a orelha, a gente só tem que cuidar aqui, ó, esse detalhe dos pontos para que fique a parte do avesso virada para cima. Isso facilita um pouquinho na hora da costura para que a orelha fique mais caidinha, mais para baixo, não fique levantando. Então fica mais um formato mais bonito dela, digamos assim, certo? E a outra também, ó, cuidar para colocar o avesso para cima, assim, desta forma. Aí você verifica com as duas orelhinhas qual a melhor posição para que elas fiquem aqui na cabeça, de forma que fiquem caidinhas, mas de um jeito bonitinho. Então, eu vou colocar aqui na posição que o meu ficou bom, mas para você talvez seja um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Eu vou colocar aqui mais alinhado com um olho ali em cima. Vou deixar aqui umas 3 carreiras de distância do olhinho, lá na frente, e aqui eu vou iniciar a minha costura. A costura também é bem simples, é só passar o fio aqui por entre os pontos da última carreira da orelhinha,
pegando ali por entre os pontos da cabecinha. Vou pegar novamente no mesmo pontinho, só para dar a distância certinha ali do olho, que eu falei que seriam 3 carreiras, né, senão vai ficar muito próximo ao olho. Aqui já está na posição que eu quero, então já estamos quase finalizando aqui essa parte de cima da costura. Ó, 3 carreiras. Eu vou pegar aqui neste último ponto a carreira ali, que seria a terceira, mas aqui eu já encerro então a minha costura desta parte da orelha. Então, eu já vou dar um nozinho aqui, pegando os pontos ali, as alcinhas do último ponto da orelha, e agora eu insiro a agulha aqui, saindo na lateral ali do rostinho, ó, porque eu quero prender essa orelhinha, não quero que ela fique solta. Porque um chaveiro com a orelha soltinha vai ficar balançando essas orelhas, ela não vai ficar certinha, né? Então, eu vou prender elas aqui. Aí, verifica a melhor posição e dá uns pontinhos abaixo aqui da orelhinha para que ele fique preso à cabecinha. Vou pegar mais um pontinho aqui da orelha. Acho que assim já está numa posição legal. E aí, eu já posso dar um nó aqui embaixo mesmo, para encerrar a minha costura. Agora é só esconder esse nozinho, puxando o fio ali por dentro da cabeça. E está prontinho. Vou dar só mais um nozinho aqui. E agora sim eu vou cortar o fio. Prontinha, minha orelha ficou bem bonitinha, ó. Assim, olhando da lateral, ficou bem bonito. E agora é só fazer o mesmo com a orelha do outro lado, ó. Deixando a parte do avesso dos pontos ali da última carreira para cima. E fazer a costura aqui, cuidando do alinhamento para que fique igual a outra aqui do outro lado. Orelhas costuradas. Está ficando bem bonitinho o nosso coelho, não é mesmo? E agora vamos então seguir com a costura aqui das patinhas de baixo aqui, as patinhas traseiras, né? Estas aqui, que são maiores, são as patinhas da parte de cima do corpinho, que são os bracinhos. Então, as menores são as patas traseiras. Agora, a gente vai posicionar aqui embaixo, ó, de forma que ela fique um pouquinho mais abertinha, para fazer assim o coelhinho com as patinhas mais abertas e depois os bracinhos mais por entre as perninhas, né? Então, vamos colocar ela aqui embaixo mais abertinha, assim. Verifica a posição aí. E aí, podemos iniciar a nossa costura. Eu vou virar ele assim para facilitar. E só cuidar para não ultrapassar ali a linha da orelha lá em cima, né? Para não ficar muito para trás. A costura aqui também é bem simples, da mesma forma que a gente fez as outras. Pegando sempre ali os pontos do corpinho e nos pontos da última carreira da perninha. Ó, aqui não ultrapassou a orelha lá em cima, então está bem na lateral do corpinho. Está certinho. E segue com a costura na diagonal, não em linha reta, para que ela fique abertinha.
E agora cheguei aqui no último pontinho, vou pegar essas alcinhas aqui do último ponto da perna e vou dar um nó. Mas ainda não vou finalizar, porque eu não quero que essa perna fique assim solta. Eu vou prender ela da mesma forma que eu fiz com a orelha. Então, eu vou dar uns pontinhos agora aqui na parte de cima dela, prendendo junto ao corpinho. E agora eu vou atravessar aqui a perninha só para dar um nozinho ali, porque já está bem presa aqui essa perna. Ó, ficou neste formato, tá certinho, como eu gostaria. Vou dar aqui um nozinho e finalizar então a costura. E agora é só cortar o fio. E a primeira perna já está prontinha, e agora é só fazer o mesmo com a outra perna aqui do outro lado, cuidando do alinhamento para que as duas fiquem iguais, da mesma forma, deixando ele assim com as perninhas abertas. Aqui já estou com as pernas costuradas, ficou bem bonitinho, não é mesmo? Agora nós vamos seguir com a parte das patinhas dianteiras, os bracinhos do nosso coelho. Vamos posicionar agora os bracinhos voltados aqui para a parte da frente do corpinho, dessa forma. E aí você cuida como fica melhor posicionado aí para você. E vamos costurar na diagonal esse bracinho, então, para que ele fique assim voltado para a frente. Cuidando para que a costura finalize bem ali, ó, rente na primeira carreira ali entre a cabeça e o corpo, aqui em cima. Então, vamos subindo as carreiras, conforme a gente vai fazendo aqui os pontinhos da costura, até chegar ali na carreira que seria o início do corpinho. Ó, bem nesta carreira aqui é onde a gente vai finalizar então a costura. Dessa parte, né? Porque eu também vou prender esse bracinho, ó. Vou dar um nozinho aqui para prender aqui essa parte, e agora já vou seguir para prender o bracinho aqui junto ao corpo, da mesma forma que a gente fez com a perninha. Então, vou inserir a agulha aqui saindo abaixo ali no corpinho, abaixo do bracinho, e vou dar uns pontos ali pela parte de baixo dos braços, prendendo ele ali também. E aí dá alguns pontinhos até que ele fique bem preso, e pode finalizar então a costura. Aqui para mim já está bem posicionado. Então, eu só vou dar um nozinho aqui atrás para facilitar. E finalizar então a costura. Prontinho, agora é só fazer o mesmo com o outro braço, cuidando aqui a posição certinha e fazendo a costura da mesma forma. Braços e pernas costurados, está faltando apenas o rabinho. E para costurar o rabinho, a gente pode colocar ele sentadinho aqui, ó, ou em pezinho, né?
como você preferir, e colocar o rabinho na posição como se ele fosse ficar ali certinho em pezinho. E aí a gente já vai cuidar o alinhamento aqui atrás para ficar bem centralizado, né, na parte de trás do corpo. Então podemos iniciar a nossa costura. Costura aqui também é bem simples, é só ir fazendo da mesma forma, contornando a parte ali do rabinho. E não tem mistério, só seguir costurando. Vamos fazer todo o contorno do rabinho. Sempre verificando o alinhamento ali atrás, se está centralizado. Aí é só seguir a costura até o final. Cheguei aqui no último ponto, vou dar o nozinho. E finalizar então esta costura da mesma forma. E agora temos um detalhe que dá mais um charme para o nosso coelhinho, mas é opcional. Você verifica aí se você vai querer fazer. Se não tiver tinta, não precisa. Eu vou estar usando aqui um pincel, que ele é arredondado. Aqui uma tinta de tecido. A cor dele é cor castanho claro. Mas pode escolher outra cor também, não tem problema. Aí aqui nós vamos só dar umas batidinhas de leve na tinta com o pincel seco. Dar as batidinhas agora no tecido ali só para tirar o excesso dessa tinta, porque tem que ser bem de leve essa tinta, para não ficar feio. E aí dá leves batidinhas aqui no rostinho do coelho. Ainda tem muita tinta, vou tirar aqui mais um pouco. É só uma sujeirinha de tinta para ficar. E aqui a gente vai dando leves batidinhas no rostinho. E depois do outro lado da mesma forma. E ele ficou bem bonitinho assim, não é mesmo? O próximo passo é a parte do chaveiro. Aqui eu tenho o chaveiro, que é a argolinha com a correntinha, mas se você quiser pode usar a correntinha, eu não vou usar, eu vou tirar essa correntinha. E nós vamos fazer um cordão para colocar nessa argolinha. É opcional também, você decide se quer fazer com um cordão ou deixar a correntinha. E como nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o mesmo fio da cor do coelho, certo? E com a agulha, nós vamos inserir a agulha já diretamente na cabecinha aqui do coelho, daí você verifica a melhor posição para que ele fique em pezinho quando estiver no chaveiro. E aqui, ó, eu vou pegar os pontos bem acima da cabeça. Aí eu vou inserir a minha agulha aqui. E cuidando, porque depois nós vamos ter que inserir a agulha no pontinho no lado. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha, ó, nesta carreira, para ficar bem acima ali, entre as orelhas. Laça o fio, trazendo ele aqui, e prende com um pontinho. Pronto, deixa esse fio aqui mais compridinho, de sobra, e agora sobe 30 correntinhas. Vamos fazer 30 correntes. Fiz as 30 correntinhas. Agora, para finalizar, o que que nós vamos fazer? Inserir a agulha aqui no pontinho, saindo ali do lado de onde a gente inseriu antes. Laça o fio e finaliza aqui com um ponto baixíssimo dentro do ponto, ó. Puxa o fio já fazendo um ponto baixíssimo. Escapou aqui um fiozinho, pronto. Puxa o fio. E aqui já está um tamanho bom. Se quiser maior, é só fazer mais correntinhas. E agora, a gente vai cortar esse fio, deixando uma sobrinha pequena. Puxa aqui o fiozinho.
E pega agora as 2 pontas desse fio e vamos dar um nó. Ó, aqui a gente vai juntar ali as pontas dando um nozinho triplo. Pronto. E agora vou cortar só para igualar as pontas aqui, para ficar mais fácil de colocar na agulha. Vou inserir a agulha ali no mesmo local, ó, onde a gente inseriu antes a agulha para laçar o fio. E vou puxar esses fios aqui por dentro da cabecinha até esconder o nó. Vamos puxar até o nó entrar ali na cabeça. Puxa bem. Pronto. E agora é só cortar os fios. E agora, mas Cris, como é que eu coloco a argolinha? De um jeito bem fácil, vou mostrar para vocês. Nós vamos pegar aqui a nossa correntinha, o nosso cordão. Vou virar o coelho de costas para mim e vou colocar o cordão por dentro da argola. E agora eu pego a parte de cima desse cordão e vou passar por fora da argola. Aqui está por dentro da argola, pega a parte de cima do cordão e puxa agora por fora da argolinha. Pega a argolinha lá em cima e puxa. E o nosso chaveirinho de coelho está pronto. Super fofinho, fácil de fazer e perfeito para presentear ou vender. Agora me conta aqui nos comentários qual a cor você utilizou para fazer o seu coelhinho. Se esta aula foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrita. Ah, e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E vou te dar uma dica: quer deixar ele ainda mais lindo? Coloque um lacinho na cabeça ou uma gravatinha no pescocinho. Vai ficar um amor. Eu já tenho 2 coelhinhos fofos para presentear nessa Páscoa. E você, o que irá fazer com o seu? Espero que tenha gostado da aula, muito obrigada por assistir e até a próxima!